Ainda nesse vídeo. Sobre a visão do senhor de perder salvação, que é um dos pilares, né, aí do calvinismo, né? Qual que é a sua visão aí? Bom, eu sou calvinista, sou presbiteriano, e a minha visão, e respeito aqueles que pensam diferente de mim, nós já conversamos sobre isso aqui no nosso programa. Mas entendo que aquele que é salvo eternamente. Ok. Existem algumas pessoas que dizem, mas pastor, mas e o fulano que era pastor, que era presbítero, que era diácono, que era professor de escola Se a gente entender o processo e que a ação da graça não é, ou a salvação, um ato único e instantâneo, porque se tem portas, se tem caminhos, se tem alvo, tem um processo. Sim. Para mim, o processo pode ser abortado. Mas eu não tenho assim um pingo de dúvida e eu discuto esse assunto com quem for, o quanto quiser, porque assim... Seguinte, eu queria te fazer um pedido já no início. Já curte isso aqui. Já deixa um comentário durante aí o que o senhor ministrou no seu coração nessa conversa. E também se inscreve no canal. Você fazendo isso, o YouTube entende que isso aqui é relevante e ele começa a mostrar para mais gente. Então faz isso aí já no começo aí que eu tenho certeza que vai ser incrível. Então vamos embora. Que a gente usa talvez esse termo, né? Nas nossas mesas de conversa do perder a salvação. Entro. Porque há também uma ideia de que se eu receber a graça, acabou, né? Mas como é que você trabalha essa temática? O que você leu e se aprofundou nesse tempo aí? Se a gente entender o processo e que a ação da graça não é, ou a salvação, um ato único e instantâneo, porque se tem portas, se tem caminhos, se tem alvo, tem um processo. Sim. Para mim, o processo pode ser abortado. Mas eu não tenho assim um pingo de dúvida e eu discuto esse assunto com quem for, o quanto quiser, porque assim... Então o próximo podcast vai ser debate aqui. Porque de fato, por exemplo, o texto aqui que eu citei de Hebreus vem na continuidade do verso 26. Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Não dá para consertar. Né? O texto está falando isso. Aí alguém fala, não, isso aí é gente que não teve uma experiência de conversão. Ele diz que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que o cara foi santificado e não teve uma experiência de novo nascimento? Então, Hebreus 6, por exemplo, fala que é impossível os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, o novo nascimento, se tornaram participantes do Espírito Santo, que é a prova de nascer de novo, que sem nascer de novo não recebe o Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível renová-los para o arrependimento. Então, acrescente as 5 coisas, o arrependimento que houve. Não consigo olhar para isso tudo, né, e não crer dessa forma. Agora, eu não tenho problema com as igrejas, porque eu falo sobre certeza e salvação. A gente não prega incerteza. Isso é algo que tem que ser entendido. O livro de Hebreus também fala, no mesmo capítulo 6, de uma âncora da alma. Depois de falar de gente que se perdeu, ele fala de gente que pode estar bem ancorada. Mas ele chama isso a uma responsabilidade de correspondência. Agora, eu não tenho problema com os crentes que pregam uma vez salvo, salvo para sempre, com quanto que eles estão ensinando compromisso e uma vida de santidade. Entendi. Agora, quando isso vira uma desculpa para você justificar o pecado e o não aperfeiçoamento, para mim nós temos uma armadilha perigosa. Entendi. Então, porque eu vejo alguns ministrando e dizendo como se não há santidade, não houve salvação, né? Porque o texto que você citou de Tito, né? E o texto de Romanos 8 é muito claro, né? Não há nenhuma combinação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Ou seja, salvação no sentido de perdão dos pecados ali, né? Regeneração. Só que é invisível isso, né? Eu falo, tenho fé, creio, é invisível. É invisível. E aí no verso 2, então ele fala, mas Paulo, como é que eu sei que não há condenação para mim, né? Porque a lei da vida, da graça, agora te livrou da lei do pecado e da morte. Então é evidência, né? Então santidade e salvação é os dois lados de uma mesma moeda, né? São, mas nós precisamos entender que de vez em quando alguém fala assim, não, se não teve santificação, não teve salvação, para mim é conflitante. É muito forte. Por quê? A pessoa pode ter passado pela porta, sim, sem ter entendido como crescer e se desenvolver no caminho. Uhum. Então, a minha preocupação não é julgar quem passou pela porta no caminho, se ele teve, se não teve, se ele perde, se não perde. É ajudá-lo a seguir crescendo até alcançar o alvo. Então, assim, eu acredito que uma pessoa pode ter uma experiência inicial. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Simão Mágico, lá em Atos 8, Samaria abraçou a fé. Mas daqui a pouco... Ele quer comprar.
daqui a pouco ele está agindo errado, porque ainda é imaturo, é carnal, ele precisa. Né? Agora, quando Pedro confronta ele, Pedro não está tratando do assunto como se o camarada simplesmente, não, você não tem nenhuma evidência de salvação, que você está em pecado. Eu, particularmente, até gosto da linguagem que o apóstolo Pedro usa com ele. Ele diz assim, arrependa-se desse mal. Atos 8, eu vou ler agora o verso do 20 até o 23. Mas Pedro respondeu que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. No ministério é o que ele queria, eu quero impor as mãos, as pessoas receber o Espírito Santo. Ele diz, portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso à sua maldade. Ele não falou, cara, isso é evidência que você não foi salvo. Ele diz, arrependa, ora ao Senhor. Né? É evidência do quê? De maturidade, de necessidade de ajuste, de alinhamento. E que não dá para você ser líder, né? Exatamente, porque enquanto não cresceu... Não dá para você ser membro, não dá para você ser membro. Exatamente. Então, assim, eu prefiro sempre fazer essa distinção. Então, se por um lado, às vezes, me acham exageradamente rigoroso quando falo de perder, nem sempre eu estou olhando para alguém que não manifestou tudo e dizer que ele não teve nada. Entendi. Né? Então, isso merece os outros 18 podcasts. Eu gostei muito da forma que o C.S. Lewis colocou no Cristianismo Puro e Simples, que ele dizia assim, não tem como a gente fazer esse julgamento porque você não sabe o ponto de partida da pessoa. Né? Então, o exemplo que ele está dando seria mais ou menos assim no meu contexto. Né? Vamos dizer assim, você pega um menino que se converteu e ele cresceu numa família em que os pais falavam muito palavrão, um lugar bem disfuncional, assim. Então, vamos dizer que ele fala 100 palavrões por dia. Né? E ele se converte. E, de repente, eu cresci na casa de pastores, neto de pastor. Eu acho que eu nunca vi meu pai na minha vida falar um palavrão. Entendeu? Então, eu cresci numa casa onde não havia nenhum palavrão. Ok? E aí, de repente, tá os dois na igreja. Esse menino se converteu e eu. E eu tô falando 10 palavrões. E ele vem e tá falando 70. Ele falava 100. E ele tá falando 70. E aí, quando a gente compara... Ele está melhorando, você está piorando. Parece que ele é um profano e eu tô bem ali, né? Falando só 10, ele está falando 70, mas a gente não sabe os pontos de partida. E aí o C.S. Lewis coloca que a gente não sabe nem o ponto de partida hormonal da pessoa. E aquilo que é uma grande tentação para você, para mim não é, que é uma facilidade para mim, até tem muito a ver com a minha personalidade e tal. Então é interessante isso, porque é um processo, né? É um caminhar, então, né? Eu prefiro, em vez de tentar avaliar cada caso e tentar julgar o que é como, por exemplo, pecado gera consequência. Então, uma pessoa que tem pecado e não se arrepende, ela pode colher consequência. Sim. Agora, você não pode pegar qualquer um que está enfrentando problema e dizer que é consequência de pecado. Entendeu? Então, assim, os amigos de Jó ali, né? Exatamente. Então, para mim, essa coisa de discutir se não foi salvo... Paulo fala de um camarada na igreja de Corinto que estava vivendo incesto. Um caso com a madrasta. Não houve arrependimento, ele libera uma palavra de juízo, ou seja, entrega a Satanás para a destruição da carne, mas ele não está falando de perdição ainda. Ele diz para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, porque ainda poderia haver arrependimento naquele leito de enfermidade e poderia haver conserto com Deus. Então, assim, não estamos falando de algo também que é instantâneo, né? Porque alguns, quando você fala de perda de salvação, você diz, não, pequei e perdi tudo. Não estamos falando que se perde isso como perde a moeda no bolso furado da calça. Mas que o processo pode ser abortado a ponto de não ter retorno, isso para mim pode. E quando a gente fala sobre isso, não é para gerar medo de que aconteça, é simplesmente para evitar. Eu queria até fazer algumas perguntas que o pessoal mandou antes da gente encerrar. Alguém havia perguntado aqui, que eu olhei antes, né? Sobre a visão do senhor de perder salvação. Que é um dos pilares, né, aí do calvinismo, né? Qual que é a sua visão aí? Bom, eu sou calvinista, sou presbiteriano, e a minha visão, e respeito aqueles que pensam diferente de mim, nós já conversamos sobre isso aqui no nosso programa. Mas entendo que aquele que é salvo eternamente. Ok. Existem algumas pessoas que dizem, mas pastor, mas e o fulano que era pastor, que era presbítero, que era diácono, que era professor de escola dominical, que era pregador leigo, que era isso, que era aquilo, que viveu na igreja, e depois saiu da igreja e morreu no mundão lá. Como é que fica?
Para mim, a resposta é 1 de João 2,19. Saíram dos nossos porque não eram dos nossos. O fato de alguém estar na igreja, ser batizado, ocupar um ofício na igreja, isso não significa necessariamente que as pessoas salvas. Judas Iscariotes era apóstolo, nunca era convertido. Agora, uma pessoa que se arrependeu e creu, que nasceu de novo, que foi justificado, que foi selado com o Espírito Santo, que tem seu nome escrito no livro da vida, que recebeu de Jesus a vida eterna. O Senhor Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Em Romanos 8,30, Paulo diz: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. A glorificação vai acontecer ainda, não aconteceu. Porém, Paulo coloca como um fato consumado. E ele entra no final com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que tem em Cristo Jesus? Será a tribulação, ou perseguição, ou angústia, ou perigo, ou espada, ou fome, ou nudez? Por meio de todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desfrutar dessa segurança é muito importante. Porque há 2 realidades, ou 2 perigos. Primeiro, é a pessoa estar salva, mas não se sentir salva. Ela vive numa corda bamba, indo para o céu hoje, indo para o inferno amanhã. Sendo filho de Deus hoje, não sendo filho de Deus amanhã. Ele vive nessa gangorra emocional, com grande angústia na alma. O segundo é o perigo de a pessoa achar que ela está salva e não está. Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, porventura não profetizamos, não fizemos milagres, né? Expulsamos demônios. É verdade, vocês fizeram tudo isso aí, mas apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então, a falsa segurança é um problema e, tendo salvação e não se sentir seguro, para mim é um outro problema. O fato é que a salvação é uma obra de Deus. Não há mérito nosso. A segurança não está em mim. Eu tenho segurança por mim, que eu... Não. Quem dá segurança é Deus. Quem garante a segurança da salvação é Deus. Eu tenho muito deleite nesta verdade, que eu entendo ser uma verdade bíblica. Respeito profundamente quem pensa diferente e volto a dizer, não é isso que é o essencial. O essencial é que todos nós, sendo alguém, um calvinista ou um arminiano, sendo alguém que tem segurança da sua salvação, sendo aquele que acha que não se pode ter segurança, nós cremos na mesma verdade bíblica, que é, cremos que só Jesus salva e cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quero dar um exemplo histórico. Você tem na história John Wesley e George Whitefield. George Whitefield era calvinista. John Wesley era o que nós chamamos hoje de arminiano. Os dois se respeitavam, os dois trabalhavam juntos. E alguém um dia quis tirar uma casquinha nos dois. Aí chegou para o George Whitefield e assim, perguntou: George Whitefield, o que você acha do Wesley? Ele disse: é o homem mais santo que eu conheço. Eu gostaria que ele pregasse no meu funeral. E pregou. É mesmo? Pregou. Aí alguém chega para o John Wesley, tentando tirar uma casquinha, jogar um contra o outro, e falou: John Wesley, o que você acha do George Whitefield? Você acha que você vai encontrá-lo no céu? Wesley respondeu: acho que não. Não? Não. Por que não? Eu acho que vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir chegar perto dele. Então, eram esses 2 homens que tinham linhas teológicas distintas, mas que entendiam que eles estavam ambos em Cristo. E trabalhando juntos. Muito bom exemplo.